beira-mar apareceu jovem galileu. Ele não está falando que fora da igreja você só está, quando estiver dentro da igreja, quando estiver dentro do centro espírita, aí você está amparado pelo Espírito, está salvo entre aspas. Fora da caridade, não há salvação, é a energia real, verdadeira. Aí você diz, mas como é que eu posso? Se eu sou uma pessoa ainda imperfeita, cheia de dificuldade, que a maioria de médicos, todos nós médicos, saímos de casa com dificuldade para trabalhar na casa espírita. Sem saber que na hora que a gente vai trabalhar na casa espírita, com essa intencionalidade, nós estamos nos iluminando. E achando que é só se iluminando quando está lendo livro, vindo palestra. Tem gente que programa a vida dele para congresso, para palestra, só como se tivesse. Não. O gesto fora da caridade está fora de tudo que é exterior, inclusive o processo todo é interior, como ela falou aqui da questão da morada do interior. Aí na caridade, isso aí é do interior. O espírito que está lá, passando por problema, está vendo saindo de você, do seu interior, a energia. E ele vai dizer, ele vai ficar relutante, não sei o quê, mas você vai, meu irmão, chame ele de meu irmão. Mas nunca chame ele de meu irmão se você tem um nariz empinado diante de um espírito. Não é irmão. Na hora que você chamar ele de irmão, esse sentimento tem que ser real, verdadeiro. Ele não vai ceder enquanto você estiver mentindo. Não é mentindo em palavras, é em intenção. Isso o espírito mais ignorante. E um espírito inteligente, que lê o nosso perispírito, por isso que tem que ter um amor. Agora, para mim, o amor, para mim, ele é minha intuição. É o resumo de todas as virtudes. Certo? É o resumo de todas as virtudes. Ninguém chega ao amor, na sua essência, sem a caridade, sem tudo. Mas vamos sem contestar, mas vamos contextualizar. Quem você acha que Deus ama? Deus? Sim. Ama todos nós. É muito difícil para muita gente acreditar. Não é nem saber, é acreditar que Deus ama um Hitler, que eu falei aqui. Não ama? Pronto. Para nós espíritas é fácil, porque a gente aprendeu, nós recebemos essas informações. E, de alguma forma, elaboramos dentro de nós essas informações dos espíritos. Aí é mais fácil para a gente elaborar intelectualmente essa ideia. Mas a elaboração intelectual não é caridade, da qual ele está falando, fora da caridade não há salvação. A elaboração intelectual, ela pode ajudar, porque faz a gente compreender mais rápido. Mas a questão aqui é de outra ordem. É do amor, não importa o tamanho. É a soma da virtude. Não, uma virtude é amor. Uma. E não preciso de duas. Eu não preciso de duas. Se eu me intencionar numa virtude que eu tenho, intencionei de forma... É poderoso. Claro que quando a gente está evoluindo, passo a passo, essa soma acontecerá lá na frente. Mas não tem como acontecer agora, num plano de prova e expiação. E sem essa soma, ninguém evolui. Essa soma acontecerá, queira você ou não. Queira ou não. Porque a evolução vai nos impulsionar para isso. Com a dor ou com amor. Bom, mas eu estou aqui ainda no plano de prova e expiações, como disse Luciana, num caminho de transição. Eu não tenho muitas virtudes. E como é que eu vou trabalhar na mediunidade se eu tiver na minha cabeça que eu tenho que ter a soma de todas as virtudes? Não vou trabalhar nunca. Eu vou trabalhar com uma virtude que eu tenho. Talvez, trabalhando muito bem essa virtude, outra aparecerá muito naturalmente. E vai aparecendo, e a gente vai ficando fora de contexto do mundo que está aí. Quando você ficar fora do contexto do mundo atual, socialmente falando, aquela batida tum, 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 que é aquela batida que tum, 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 lhe incomoda, não lhe incomoda a questão da própria batida, mas é o que está envolvido por trás. Então, assim, quando a gente passa num bar e vê os nossos irmãos ali naquela energia, e que a gente está com a sensibilidade um pouco, a gente pode ficar, entre aspas, carregado ou não, mas a gente não pode fazer julgamento ali. Isso.
Pode fazer. Tem que compreender. Essa única virtude que eu tenho me dá suficiência para não fazer isso. Se eu faço, não é por essa virtude que eu tenho. É pelas outras que eu não tenho. É o homem... aí vem o orgulho, tudo isso. Então, assim, o médium precisa saber... na outra... Quem é que pode ser médium e trabalhar? Todos nós. Uma prece já é um trabalho mediúnico. Uma prece é um trabalho mediúnico. Para uma prece chegar numa pessoa, no coração, à distância... Você sabe quantos espíritos estão envolvidos nisso? Aí você disse, eu não sabia que tinha espírito envolvido. Sim, o problema não é dos espíritos, você pode não ter conhecimento. Quando você descobre isso, aí você dá valor à prece. Ela não se torna mecânica. Bom, como já está na hora, né? Que horas são? 15. Eita, 15 minutos para a gente. Mas vamos aqui. Arte espírita, a pintura, a escultura, a arquitetura, a poesia. Aí no movimento espírita tem os cantores. Aí eu vejo um movimento assim, porque aconteceu lá na federação a dança. Aí muitos espíritas não consideram a dança uma arte. Principalmente se a moça é bonita, tem uns contornos e vai dançar. E isso aí é exalar. Na casa espírita, quando você vê um espírito se incomodando com isso, é porque esse espírito ele não consegue enxergar que não é fácil mudar. Então, uma jovem que está dançando através da melodia, e a melodia não é o batido, tum, 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 não. A melodia é clássica. Não clássica. E ela fazendo, e os espíritos cheios de problema na cabeça, e criam uma couraça contra a arte. A arte é neutra, quem dá qualidade é o espírito, é a energia que você dá o passe, é a energia que você faz o sexo na sua casa, dando outra direção. É a mesma energia, tudo é uma energia só. Tudo é uma energia, a qualidade quem dá é o espírito. Então, o pudorismo de religião, se achando melhor, eu não bebo, aí desclassifica as pessoas que bebem como se fosse um perdido. Como assim? Tem gente, tem pastor, tem papa, que bebe o vinhozinho da melhor qualidade. Ninguém nunca direcionou uma opinião. Aí você, minha irmã, o caminho da paz, se souber que você toma vinho, ela não tem condições nem de dar uma prece, fazer uma prece, homem. Ainda toma vinho. Hein? Isso não é bom. Não, eu sei que ela não toma, os espíritos já pegou para não ela dizer isso, né? Mas eu não tomo nada, né? Mas não é o que entra pela boca. Isso. Não é só o que entra pela boca. É o que sai. É o que sai. Então, assim, claro que falando do corpo que precisa de cuidado para que a mediunidade utilize esse corpo da melhor forma, tudo bem. Exercício, tudo que a gente precisa cuidar do corpo é muito bom para o exercício da mediunidade. Mas ele não é de fundamental. Tem um tal de Jerônimo Mendonça, é Jerônimo Mendonça? É mesmo. E o corpo dele, como era? Era grupo em cima do cama. E era. Tetraplégico, né? Gigante deitado. Pois é. O gigante deitado. O gigante deitado, é. O gigante deitado. Quando não cai a sua ficha, por conta disso, que isso é o gigante deitado, para ele se tornar o gigante deitado, foi uma escolha no espiritual para ser pedagógico no mundo da matéria, para inspirar as pessoas que têm saúde, que é saudável e não está vinculado ao trabalho de amor ao próximo. Que pode ser pela mediunidade, e pode ser por outros campos. Então ele vem com um ensino ali poderoso. Porque quando eu olho para Jerônimo, o que é que eu vou apontar para mim para dizer que eu não posso ir para a casa espírita? Porque é que eu me permiti, durante muito tempo, no sábado, pertinho da hora da reunião, não vou não. Como se fosse uma escolha racional, espiritual, tomada por mim. Não foi.
tomaram por mim. Forças fora do meu controle influenciaram. A influenciação. Né? Então, arte, ideias pagãs. Podeis dizer se depois das artes pagãs e cristãs haverá uma arte espírita? Não existe arte espírita. Música espírita. Não existe música espírita. Eu fui o fundador do Grupo Acorde. Foi o primeiro grupo nesse país a gravar como a gente gravou, em 1994. E na época que a gente fez a gravação, os centros espíritas não toleravam música. Dizia só a caravana canta, como se fosse uma igreja evangélica. Aí vinha todo o preconceito e tal. Não existe música espírita. A música é instrumento, a poesia é instrumento, que pode ser iluminativa ou não. Olha, eu me lembro que eu gosto de cantar. Eu amo cantar. Uma das coisas que eu mais gosto. Eu estava numa campanha do Quilo, lá no Real. Aí chegou um espírita mesmo. Aí eu cantando. O amor é bem maior na rua. O povo gosta de passar. Que beleza, ele cantando. Que isso é de valor. Eu cantei também com as músicas feitas no teor espírita. Para mim não tem música espírita. Só que a letra das músicas feitas no teor espírita, ela é mais doutrinadora. A letra. Mas a essência é a intenção e, como diz, a emoção. O amor é bem maior e aquela outra. Eu sei que tu me sonda e outras músicas. Tu me chamaste. Aí o espírita disse: ei, canta uma música espírita. Tu tá gostando. Tem música espírita? Não, deixa eu esclarecer uma coisa aí. Meu irmão, eu tenho um irmão que ele mora em frente ao centro espírita, que a gente chama a casa paroquial lá da caravana, na casa de Beto, um vascaíno. Eu não sei como que um vascaíno é capaz de ir até para um centro espírita. Estou brincando, os vascaínos. Mas Beto, ele gosta de cantar. Se você fizer uma palestra doutrinária, no final ele pega uma música católica que desmancha a palestra que você fez. Ah, mas é bonito, mas desmanchou o trabalho doutrinário. Não é preconceito, não é preconceito. Vamos dizer, as músicas de Padre Zezinho, qual é a música feia ali? Não tem. Não tem, porque tem espiritualidade ali, mas não é a espiritualidade espírita. Porque na hora que você está fazendo uma palestra espírita, tem os conceitos. Aí toda vez, é meu irmão, terminou a palestra, ele, quer ver uma que é? Não tem, toma da minha vida, não sei o que, né, que a pessoa entra na minha vida. Repara o que você vai estar dizendo, tu cantando. Entra na minha vida, mexe com a vida. Só da boca para fora, meu amigo. No Espiritismo, quando você for cantar uma canção, o Espiritismo diz, Almir, você está produzindo uma escolha e você vai colher. Então não é questão de preconceito quanto às outras músicas, mas no pagode espírita, as músicas que são neutras recebem a informação espírita. Apenas isso. Não é melhor do que as outras, e não é mesmo melhor do que as outras, nem é pior, é diferente. Utiliza aquela energia para fazer isso. É só nesse sentido. Porque meu irmão, quando está lá na caravana, a gente podia, como, vamos reunir, e a gente, como espírita, estudante do espírita, vamos proibir Beto de cantar música católica aqui. Nunca foi feito isso. Nunca, e nunca será. Porque, de qualquer forma, às vezes ele corre o risco de, quando ele desfigurar o que foi dito, no final, é necessário que você se posicione. Se posicione. Bom, a música que Beto cantou agora, maravilhosa, mas não bate nada com o que foi feito na palestra. Tem que ser dito. Aí se ele se ofender, que é o problema, ele vai se ofender e vai sair. O problema não é meu. O problema não é meu. E eu sou irmão dele, e já fizemos isso algumas vezes. E fui conversar com ele. E ele ficou com o bico para lá, ficou sem frequentar, depois voltou com o violãozinho dele. Se ele voltou, foi por decisão dele. Escolha dele, né? Mas vamos ver aqui, ó. Deixa eu fazer uma pergunta antes de você retomar. Tem um artista, ele faleceu em 2018,
Gás Pareto, acho que o senhor já ouviu falar. Já. Como ele tinha essa influência de fazer aquelas pinturas, aquelas artes advindas de pintores antigos como Monet, Renoir, Pois o é. próprio Van Gogh, porque Van Gogh ele foi uma pessoa mentalmente, espiritualmente um pouco perturbada por conta das A questões. pior coisa do mundo de existência é comprovar que aquilo foi de Renoir. Não é só na questão da arte. Vamos dizer que você está não, você está na reunião mediúnica e a gente lá faz isso. Nós estamos sentindo a presença do irmão, um alemão, nosso irmão é um médico Schneider. Aí a gente diz, Schneider é o irmão que está. Quem é que vai provar que é ou não é? Como quem está dizendo vai provar e como quem está dizendo que não é, vai provar. Aí onde é que a gente vai se abastecer para poder enfrentar essa realidade que é comum? Kardec. Não é pelo nome, ele diz. Não é pelo nome, é pela qualidade da informação. Não adianta você dizer que é Joana de Anjos, que é Francisco de Assis. Esse Francisco de Assis, se não for Francisco de Assis, na terceira comunicação dele ele vai dizer: com todo o amor, mas a gente tem que botar todo mundo na penitenciária e meter a chibata. Aí você, como assim? Francisco de Assis falando em bater chibata na pessoa? Isso não é Francisco de Assis, não. Mas você pode estar num centro constrangido porque o médium lhe ajudou, o presidente deu uma ajuda, você recebeu a ajuda do centro, aí você não vai poder pensar diferente, aí fica calada. E eu acho que hoje em dia... A qualidade da informação é superior ao nome informado. No caso, ele era uma obra de arte, que se parece... A obra de arte lá. Pode ser uma mistificação. O que é mistificação? É ele que tinha o talento de fazer aquilo, e ao fazer aquilo por ele próprio, não é o caso de Gasparetto que eu estou falando, uma pessoa pode fazer por ele próprio. Como ele está numa comunidade espírita e isso vai repercutir, eu estou sentindo a presença de Renoir. Ou pode ser feito. Pode ser feito dessa forma, como se fosse uma fraude, mas pode ser também a real. Aí você não tem como comprovar. Aí você não tem como comprovar. Agora, se você pega essa mesma quadro, sai todo feliz, emocionado, e quebra o braço ali topando, pode rasgar. Rasgue, não leve para casa não, que vai desmantelar muita coisa, porque a fraude está por trás que você não consegue. O que é a comunicação, a qualidade da comunicação repercute em você, na sua vida. Satisfação, de proteção. Se você leva escombro depois de uma reunião dessa com um cartaz desse, não joga fora esse negócio. Você não joga muito fora que... Eu uma vez fui morar, mudei para uma casa, e quando eu mudei para uma casa, fiquei vizinho a um trabalho de macumba. Assim, um trabalho arrazoado a noite todinha. Eu tinha que sair, não era nada contra a macumba, era contra o som que tirava a questão de dormir. Aí eu comecei a especular, faço a pergunta, macumba pega? E aí? Hein? Depende do... Aí depende do que você entende. Não, o macumba o que a gente entende, que o comum entende. Não, o que o comum entende. Não, o comum. Não é eu nem você em particular, é o comum. A sociedade, o senso comum tem uma ideia. Esse senso comum acha que é um trabalho feito para prejudicar uma pessoa. Quando você vai escutar um candomblessista, não tem nada disso. Exatamente. Quando você vai ali, ele colocou para que a pessoa que pegou aquela comida seja a pessoa que esteja precisando alimentar o seu corpo. Então pega aquela comida para alimentar o corpo. Mas se eu sou um católico, eu acho que aquilo isso é um problema. Aí quando ele pega, dá problema. O problema estava lá ou está nele? Você entendeu agora? Ele é que é o problema, e não o exterior. Então aquele trabalho de macumba ali, cada coisa dali tem uma finalidade. Eu acho que a maioria das pessoas, de diversas religiões, até mesmo espírito, às vezes, sem estudar ou sem pesquisar, toma aquilo que fulano falou como verdade.
nós temos que investigar. Agora precisamos ter calma, estudar. Olha, paciência. A gente não pode levar para o centro espírita o que a gente faz na nossa casa, porque senão bagunça o centro espírita. Depois a gente organiza o centro espírita e por conta disso termina organizando a nossa casa, não é? Só moeda, né? Não, é porque eles botam de 100, mas desaparece rápido. É como ingresso. Ei, Flamengo, o dinheiro que se bota em macumba desaparece tão rápido como o ingresso do Flamengo. Viu, Fernando? Os R$100 na macumba desaparece tão rápido como os ingressos do Flamengo quando é o jogo do Flamengo. Mas vamos aqui para finalizar. A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Aí é Emmanuel falando sobre a arte. O artista verdadeiro é sempre um médium. É sempre um médium. Das belezas eternas, o seu trabalho em todos os tempos foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando da terra ao infinito, abrindo. A arte é para isso, levar a gente para... Aí eu vou terminar o nosso evento aqui, o nosso bate-papo, com esse cidadão chamado Sonny Alex Brown. Esse cidadão, nascido Sandor Brown, foi um violinista, compositor judeu-romeno, sobrevivente do Holocausto, que passou por Auschwitz, Natzweiler e Dachau, que foram os 3 piores campos de concentração, usando sua música para sobreviver e mais tarde compondo a Sinfonia do Holocausto, A Paz da Guerra, tornando-se um artista profissional nos Estados Unidos. Foi o que aconteceu. Quando ele estava em Auschwitz, foi promovido um general para comandar o Auschwitz, a exumação de corpo pelas câmaras. Precisava de um cara preparado, né? E esse cara era uma fera humana. Se mandava queimar mulheres, crianças, era uma fera humana. Todo dia ele tinha que ter sangue. Sangue. E aí, mesmo vestido com a farda parecendo honrosa, ele entrou num galpão e olhou assim. Naquele dia ele queria sangue. Cadê os músicos? E os músicos, tudo silencioso. Não tem músico aqui não? Aí apresentou-se os músicos. Entre eles, esse cidadão. Ele se apresenta. Aí o general aponta para isso aí. Você, vem cá. Ele disse que foi a caminhada mais longa da vida dele. Ele disse, chegou a hora. É a hora de eu ir embora. E ele foi em direção àquele... Quando chegou lá, ele disse, toca uma música. Aí ele disse, só que antes ele tinha chamado outro e mandou tocar música, ele parece que não gostou, pegou a pistola, tufo na cabeça. O Sonny foi o segundo a ser chamado. Por isso que ele foi confabulando com ele mesmo. Aconteceu com meu amigo, vai acontecer comigo. Toque a música, ele começou a tocar. Aí aquela fera humana foi começando a relaxar. Até que ele baixou a arma, botou no coldre. Naquele dia não houve mais vítima. Só que Sonny fez uma pergunta para ele mesmo. Mas quem foi que tocou essa música? Porque eu nunca tinha tocado o Danúbio Azul. Eu nunca tinha ensaiado o Danúbio Azul. Quem foi que tocou essa música por mim? Aí ele disse, foi Deus que tocou. Foi Deus, mas através da mediunidade. Porque Deus não pode interferir diretamente. Tem que ter a sua lei sendo operacionalizada. E aí, através da mediunidade, um artista, um violino, amansou a fera humana. Tu imagina o trabalho espiritual nesse campo de concentração de pessoas desesperadas, sem esperança de qualidade nenhuma, quanto esse cidadão não foi o instrumento da espiritualidade. Essa mediunidade, seja ela qual for, escrevente, audiente, ela transforma.
E apesar da gente estar com pouco tempo aqui, nessa manhã, todos nós fomos transformados por esse tipo de energia. Obrigado e ave Cristo.